Viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje é segunda-feira, 28 de julho de 2025. Na edição de hoje vamos falar sobre sinistralidade rodoviária, o porquê de muitas mortes nas estradas de Angola, quais as medidas que devem ser adotadas para evitar estas mortes, como é que pode-se analisar o posicionamento dos automobilistas e também de peões, porque nos últimos 3, 4 fins de semana os registros apontavam para mais de 20 mortos nas estradas do país só de sexta a domingo, e muitas destas mortes têm que ver com atropelamentos. Daí que também há uma parte que tem que ver com o próprio peão que circula pelas vias de Luanda e de Angola num todo. Por isso mesmo vamos estar a falar hoje sobre este assunto. Nós recebemos o superintendente bombeiro Wilson Batista, é diretor de comunicação institucional e imprensa dos serviços de proteção civil e bombeiros. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto Capitão. Boa noite extensivo aos telespectadores e os colegas de painel. Muito bem, recebemos também Sabino Vieira da Silva, é presidente da Associação dos Camionistas de Angola. Boa noite, bem-vindo. Sim, muito boa noite, senhor jornalista. Boa noite, colegas de painel. E boa noite extensivo a todos os camionistas que nesse momento se encontram a resgate pé de pé de Passo Termo. E recebemos igualmente Jordan Coelho, consultor e formador e também vice-presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a ADIC, já que os automobilistas acabam por ser também consumidores das estradas. Exatamente, é verdade. Jordan, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, caríssimo, boa noite aos colegas do painel, e certamente que este é um tema que depois de ser abordado, deverá continuar a ser abordado a vida toda, não se vai esgotar aqui. Por isso vamos tirar o máximo proveito do tempo que se nos vão conceder para esgrimir aqui as nossas opiniões. Muito bem, é um problema real e cada vez, todos os dias ouvimos relatos de acidentes nas nossas vias. Os órgãos responsáveis por este processo todo de monitoramento falam de várias causas, desde as causas que têm a ver com a qualidade das vias ou o estado das vias, mas fundamentalmente com o próprio posicionamento dos automobilistas, que acabam por ser estes os responsáveis maiores no processo todo de condução. Mas antes mesmo de avançarmos para o nosso tema central, senhores, gostávamos de ouvir a vossa visão sobre aquilo que registrou-se no dia de hoje em Luanda, em Benguela e em outras províncias, mas fundamentalmente em Luanda. Começo por si, Sabino Vieira da Silva, uma situação que foi desencadeada por causa de uma paralisação dos taxistas. Eu começo por si, propositadamente, porque os camionistas também há um tempo atrás anunciaram uma possível paralisação. Como é que olha para isto? Vocês se revêem naquilo que aconteceu no dia de hoje? Olhando para a situação que hoje descandeou na província, na cidade de Luanda, sobretudo, e a nível do país também, é uma situação em que tem as suas causas próprias, que foi motivada pela subida de combustível, na qual que os taxistas, como profissional de estrada, cobram certos direitos e certa valorização. De facto, não estava a ser dado conforme eles desejaram, mas o que nós condenamos são atos de vandalismo e certos comportamentos que foi acontecendo ao longo desse processo da paralisação. Quanto à paralisação é constitucional, está consagrado na Constituição da República, não é no seu artigo 47, e mais é um direito que os profissionais de estrada têm para reclamar. Está lá também no artigo 51 da Constituição da República, mas o ato de destruir os bens públicos e outros que não têm nada a ver com essa situação são atos muito condenados, que não foi um posicionamento certo para os cidadãos que se envolveram nessa prática. Nós, como camionistas, também estamos na mesma correria, porque os combustíveis vão subindo e devem-se tomar certas medidas em termos de aquilo que são as estruturas de custo. Mas a questão da subida dos combustíveis é uma decisão muito anunciada e, ao que sabemos, é um processo que vai acontecer, ou seja, vai ter continuidade. Porque deste posicionamento? Realmente, nós pertencemos
há uma equipa que está uma equipa multissetorial, onde está envolvido entidades do governo e as associações no geral, onde viemos do ano passado a debater acerca dos combustíveis que vão subir de uma forma gradual. E fomos todos alertados em que de uma forma gradual o combustível vai subindo. Mas sim, nós como líder temos esse posicionamento, mas os associados, de facto, têm também um outro posicionamento, porque eles encaram que o seu direito está a ser beliscado e eles exigem, muitas das vezes, essa posição. E nós, como líderes, é que temos que ter uma posição mais adequada, no sentido que o mal não aconteça, não é? Mas sim, nós estamos conscientes que o combustível vai subir de uma forma gradual, mas também, do outro lado, estamos conscientes que a vida do cidadão não está perfeita, as condições aqui em Angola. Diretor Wilson, e porque é porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, um dia de muitas ocorrências também? Certo, um dia de muitas ocorrências associadas a estes atos de vandalização no âmbito da manifestação anunciada, não é, por parte dos taxistas. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros manteve os seus operacionais preparados, à disposição, para garantir a segurança das pessoas que fazem parte das manifestações e também salvaguardar os bens públicos e privados. Como podemos ver em muitos vídeos que foram postos a circular nas redes sociais, houve a vandalização de muitos bens públicos e privados. Algumas pessoas sofreram ferimentos e o nosso papel foi precisamente este, não é? Prestar os socorros adequados às pessoas que estavam feridas, mas infelizmente houve também uma tentativa de impedimento da nossa ação nesta manifestação. Portanto, alguns cidadãos que foram feridos, não os podemos prestar o socorro porque não foi permitido. Então, houve a necessidade, de forma estratégica, de fazer alguns recursos. Quem é que não permitia? O cidadão que estava envolvido nestas manifestações? Ou seja, grupos, não é? Os grupos de manifestantes que estavam em determinadas frentes montaram barricadas, jogaram pedras, portanto, as próprias técnicas, a nossa própria viatura de combate a incêndios, ambulâncias também, foram alvo destas agressões, destas violências. Sei que inclusive há, digamos que, efetivos vossos que ficaram feridos. Certo, temos 12 efetivos que foram atingidos, foram gravemente feridos. Felizmente já estão a receber desde as primeiras horas o atendimento médico e, no entanto, nós vamos garantir sempre a nossa prontidão e queremos que os cidadãos percebam que em atos de manifestação o risco de haver algum acidente ou incidentes que possam causar lesões físicas é sempre permanente. E a nossa presença nestes eventos é precisamente para garantir a proteção e a segurança dos cidadãos e uma pronta intervenção caso haja situações como as que observamos agora. Portanto, nada justifica sermos alvos também de ataque quando estamos ali precisamente para garantir a segurança de todas as pessoas, de todas as partes, sem discriminação. A Proteção Civil e Bombeiros está aí para socorrer todos os envolvidos em todo aquele processo. Jordan, é defensor dos consumidores e é jurista também. Como é que vocês, enquanto ADIC e enquanto cidadão, olhou para o dia de hoje? O que é que falhou na sua visão? Bom, um dia péssimo, uma insensatez, não obstante a legitimidade para a paralisação, para a greve que recebe respaldo constitucional, mas é importante ter em linha de conta que tudo que vai além das manifestações constitui um ato de vandalismo, constitui um ato de ilegalidade. O saque que se verificou, as queimadas que se verificaram, deixaram muitas pessoas. Hoje, a partir de hoje, alguns irmãos nossos, filhos e irmãs, foram para o desemprego. Essas instituições que foram totalmente saqueadas, com percas significativas de muitos milhões de kwanzas, essas pessoas vão para o desemprego. Mas eu preciso também fazer aqui uma reflexão. Na minha perspectiva, acho que alguns dos órgãos de defesa e segurança agiram de forma negligente. E por quê? A quando da paralisação dos taxistas há alguns anos, nós tivemos atos de vandalismo.
Devíamos estar preparados para este tipo de situações. Há focos que a paragem, como por exemplo ali no Golfo 2, um Zamba 2, Cacoaco, Viana, existem focos onde há um número significativo de pessoas nas paragens. Ao se manter ali dispositivos de forma preventiva, iria inibir, não que não fosse ocorrer vandalismo, mas iríamos atenuar ou diminuir este impacto. Esperamos muito sinceramente que amanhã o cenário seja diferente, que permita que os cidadãos possam trabalhar. O país hoje não produziu, pelo contrário, houve vítimas mortais. Nós assistimos a atos de pessoas que perderam a vida, houve inclusive disparos de arma de fogo, o que por si só é uma perca significativa e não podemos continuar a perder vidas desta forma. Manifestação sim, vandalismo não, roubos não e tudo aquilo que não concorre para uma convivência sã e de nobreza de estirpe, nós temos que reprovar esses atos. Wilson Batista, já é possível falar em números, por exemplo, daquilo que foram as ocorrências do dia de hoje, né? Olhar para esta manifestação anunciada? Bem, há uma equipa que está a trabalhar na recolha dos dados, na compilação dos dados, dos resultados desta manifestação. Portanto, acreditamos que a breve trecho estes números serão tornados públicos e aí tiramos cada um as suas ilações sobre o impacto do que ocorreu hoje. Portanto, mas nós o que podemos aqui dizer é que vamos continuar a garantir a nossa prontidão para proteger e socorrer aqueles que eventualmente necessitarem da nossa intervenção. Muito bem. Jordan Coelho, volto a si e para terminarmos esta análise, em termos legais, como é que se resolve uma situação desta natureza? Já que estamos a falar em atos de vandalismo e que aconteceram no dia de hoje, em termos legais, estas pessoas envolvidas devem ser responsabilizadas? Como é que se resolve uma situação desta? Sem sombra de dúvida, quer por aquilo que é o escopo do Código Penal, quer por aquilo que é a lei específica contra atos de vandalismo, essas pessoas deverão ser responsabilizadas criminalmente, porque, afinal de contas, o vandalismo constitui um crime. Além do crime de vandalismo, houve também um crime de roubo. Houve muitos roubos que ocorreram nos vários supermercados que foram saqueados. Essas pessoas não devem ficar impunes. É só vermos pelas redes sociais que há pessoas que estão ostentando, dizendo, olha, eu consegui isto aqui, são várias cestas básicas que vai dar. As pessoas estão contentes pelo saco que fizeram. E este tipo de comportamento, que não é um comportamento cidadão, é um comportamento vândalo, apesar da legitimidade para paralisação, para greve, entre parênteses, todo o ato que venha provocar desestabilização na nossa cidade, no nosso país, fora da norma, deve ser reprovado e essas pessoas devem ser punidas exemplarmente. Muito bem. Fazendo então aqui também já a colação, Sabino Vieira, devolvo-lhe a palavra para olharmos para aquilo que é o nosso tema central no dia de hoje. Antes mesmo, deixa-me só dar nota que os órgãos de defesa e segurança garantem estar em prontidão máxima a partir da meia-noite desta terça-feira, no sentido de evitar que atos que ocorreram no dia de hoje possam se repetir amanhã em toda a extensão do território nacional, fundamentalmente aqui na província de Luanda. Então o apelo fica para todos os cidadãos nacionais e não só, para todos os cuidados a observar no sentido de não se envolverem em ações de vandalismo e de situações idênticas às que verificamos no dia de hoje. Agora sim, senhores, vamos olhar para o nosso tema central. Devolvo a palavra ao Sabino Vieira da Silva, presidente da Associação dos Camionistas de Angola. Como é que vocês olham para a questão da sinistralidade rodoviária? O que é que se está a passar, afinal, para assistirmos todos os dias muitas mortes nas nossas estradas? Quais as causas, na vossa visão? Olhando para a sinistralidade rodoviária, hoje, olhando para o mundo das segundas mortes que acontece, tornou-se já uma grande pandemia, que Angola, na qual é um território que faz parte do mundo, não está de fora. Também temos grandes déficits. Olhando para aquilo que são as causas da sinistralidade rodoviária, estamos a falar desde o excesso de velocidade,
as vias que não estão em plenas condições de circulação. Também estamos a falar de excesso de lotação de mercadorias, que o normal que devia se carregar 30 toneladas, hoje os caminhões estão a carregar 60 toneladas. Estamos a falar também excesso de velocidade, estamos a falar também o uso de álcool no exercício da atividade de condução. E há até caminhonistas a transportarem pessoas, quando devem transportar pessoas. Realmente, também temos caminhões que hoje eu denominei como caminhonistas táxi, né? Caminhão-táxi. Na verdade, olhando para esses fatores todos, são fatores que dão muito bem para dar um fim nesses fatores. Por exemplo, estamos a falar de estrada. Precisamos que as nossas estradas estejam em boas condições para circular. Hoje estamos a falar das estradas nacionais, que estão cheias de coberta e de capim, tem estradas que estão cheias de buracos, estradas não iluminadas, esses criam também sinistros. Estamos a falar de hoje as empresas que... estamos a falar de empresas chinesas, sobretudo, as empresas litreanas, indianas e chinesas, carregam de 30 para 60 toneladas. Primeiro, estamos a destruir a própria estrada e, segundo, estamos a colocar o risco da própria vida dos próprios condutores. Também temos condutores que, de facto, não têm uma qualificação própria para andar com o caminhão. É alguém que conseguiu a sua carta C da sua forma e não tem experiência de caminhão, mas o seu primo é diretor dos recursos humanos, chefe dos transportes, dele é sempre uma facilidade para ter o seu emprego de caminhonagem, a passo que andar com caminhão não é uma responsabilidade mínima, é uma grande responsabilidade, requer alguém que é habilitado e qualificado e tem uma experiência vasta para exercer essa atividade. Então, logo, essa pessoa é dada aquele caminhão e não tem nenhuma experiência. E estamos a falar hoje de caminhões chineses que sistema de travão não estão em boas condições e elas também, por sua vez, a velocidade não cortam velocidade. E entregar aquele caminhão num condutor prematuro, não conhece as estradas, de facto isso cria sinistro nas vias. Também estamos a falar dos peões que, de certa maneira, atravessam em qualquer sítio que não são orientados, não atravessam nos pedonais, temos pedonais, eles estão sempre a atravessar debaixo dos pedonais e ali os caminhões vêm com excesso de mercadoria e não conseguem travar em tempo real por causa do excesso de cargas. E são situações que, de facto, têm desembocado em vários acidentes. Estamos a dizer também a questão das fichas periódicas, não é? Os caminhões, geralmente, não têm manutenção correntiva ao tempo real, muitas das vezes. Ou seja, então parte das causas, e para podermos também estender aqui a conversa aos outros convidados, parte das causas tem a ver com o próprio automobilista, com o próprio homem. Do outro lado, o automobilista não fica de fora, porque é a pessoa que mais raciocina no processo todo, que ele que sabe que o caminhão não trava, não podia andar com o caminhão sem manutenção preventiva, ele percebe muito bem que eu não devia andar com um caminhão que é cheio de mercadoria. Mas do outro lado também temos as empresas, porque há patrões mesmo que obrigam que o condutor deve encarregar 60 toneladas. Mas aí está o outro porém, está a polícia para regular essas situações. Precisamos de balança, precisamos outros meios, balanças fixas para que a polícia consiga fiscalizar. Muito bem. Já voltamos assim. Diretor Wilson Batista, por que é que morre tanta gente nas nossas estradas? Bem, primeiro porque os acidentes acontecem, não é? E nós pensamos que, do ponto de vista daquilo que são as ações preventivas, muita coisa tem estado a ser feita. Aliás, o próprio Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária estabelece objetivos muito claros em relação a esta temática. Porém, o número de acidentes reflete precisamente também o número de vítimas mortais e contudo, também as vítimas feridas. Entendemos que o excesso de velocidade e outros fatores que já foram aqui adiantados, o mau estado técnico das viaturas, têm contribuído bastante para que esses acidentes produzam vítimas humanas. Toda viatura que esteja a trafegar numa velocidade superior a 80 km por hora, certamente que o impacto de uma colisão que vai causar o efeito de aceleração e desaceleração irá causar
traumas físicos, não é? As vítimas, que muitos destes podem levar à morte. Nós precisamos e temos estado a trabalhar no sentido de aumentar a taxa de sobrevivência, ou seja, criar políticas e mecanismos que permitam que o serviço de socorro esteja à disposição, de modo a garantir que o tempo útil de resposta a uma emergência seja o suficientemente útil para garantir que esta vítima não pereça no local do acidente. Por outro lado, também o próprio plano estabelece a construção de centros de atendimento a grandes traumas. Portanto, está certamente associada a estes fatores. Mas, como já foi aqui dito e em vários fóruns também aqui reconhecido, que o fator humano, ou seja, o homem acaba por ser o epicentro de toda esta problemática dos acidentes rodoviários. Basta ver que o relatório do ano passado e os relatórios números mostram que os atropelamentos, não é, acabam por ser a principal tipicidade, não é, está no topo da tipicidade dos acidentes rodoviários. Aqui está em causa dois fatores: o automobilista, não é, o próprio peão, que de certa forma alguma desatenção tem estado a contribuir para que os índices de atropelamento sejam muito altos. E muitos deles ocorrem precisamente no período diurno, não é? Onde era suposto o risco de atropelamento neste período ser mais reduzido, em razão de que há mais luminosidade, as pessoas conseguem identificar um peão a uma certa distância, mas a verdade é que outras práticas contribuem, como, por exemplo, a prática de travessia em locais não apropriados para o efeito. Ainda assistimos, e com grande preocupação, muitos cidadãos que fazem precisamente a travessia debaixo das pedonais, cidadãos que simplesmente, no período noturno, por exemplo, fazem a travessia em locais com pouca iluminação, usando roupas escuras, que não permite que o automobilista consiga identificá-lo a uma certa distância. Portanto, esses fatores e outros concorrem significativamente para que a taxa de mortalidade continue a ser bastante alta. Muito bem. Jordan é consultor de formação e para formadores. Como é que olha para esta questão toda dos acidentes nas nossas estradas? O que é que está a faltar? Está a faltar responsabilidade do automobilista? Está a faltar responsabilidade das autoridades? Porque falamos, por exemplo, da qualidade das vias. Sim, bom, sinto-me de veras como que ostracizado em percepcionar que a dada altura, pelo número de pessoas que morrem nas estradas de Angola, é sem precedentes. Angola faz parte dos países que morrem mais pessoas nas estradas. Perde para a Índia, perde para a Serra Leoa, para o Irão. Ou seja, qualquer um dos presentes aqui é candidato a morrer na estrada ou a ser mutilado. E dentro dessa linha de raciocínio, eu vou buscar o primeiro ente. E ele recebe respaldo na Constituição da República no artigo 30º. O Estado protege a vida e a dignidade da pessoa humana. Primeiro, o Estado. É o Estado que tem de iluminar as vias públicas. É o Estado que tem que sinalizar as vias. É o Estado que tem que inspecionar as viaturas. É o Estado que licencia, por exemplo. Eu dou um exemplo concreto. Qual é a razão do Ministério dos Transportes licenciar táxis em má condição técnica? Os táxis não têm cintos de segurança. Aqueles assentos não têm. Qual é o critério para se licenciar um carro que a priori está claro que não pode praticar esta atividade? E temos lá o SELO, Ministério dos Transportes. O outro aspecto é o decreto presidencial 145/23 de 30 de junho, que é o Plano Nacional sobre a Prevenção, a Segurança e a Sinistralidade Rodoviária. Ele elenca aspectos muito bonitos, é um projeto muito bonito, mas ele depois manda alguns elementos que são incipientes, não são os necessários, que é
os governos provinciais implementarem a questão da educação. Isto não chega. Como podemos fazer? Primeiro, implementar em todas as escolas do país, a partir da iniciação, a cadeira de introdução à educação rodoviária. Ponto 1. Ponto 2. Mas essa discussão não é nova. Não é nova, Por que é que não se faz? mas não tarda a se efetivar. E aqui o Estado é o primeiro que temos que chamar como responsável. E depois vamos revelar para os outros utentes da via. Em segundo lugar, a televisão tem que passar a questão da educação rodoviária a toda hora. Porque isso é um caso de saúde pública. É a primeira causa de morte não patológica. O Estado tem de envolver as famílias. Os futuros automobilistas estão na escola, são os nossos filhos, ou são adolescentes, são crianças. Os peões estão nas escolas. Os futuros donos de escolas de condução estão na escola. Estão na comunidade. Se nós não levamos esse projeto e envolver todos os interlocutores, tudo que o Estado fizer para o plano 2023-2027, o Estado angolano pretende reduzir a 50% o índice de sinistralidade e estar entre os 10 melhores. Mas sem que isto se efetiva, vai ser muita parra e pouca uva. Porque insistir em levar a caça, um caçador, quando insiste em levar a caça um cão que não caça, é porque não quer comer carne. E nessa linha de raciocínio, o Estado não pode continuar a apostar em projetos falhados. Temos de nos envolver todos. A sinistralidade rodoviária é de interesse nacional. Estamos a falar, Jordão, e para terminar, estamos a falar aqui de um problema negligenciado? Eu devo dizer que o Estado não está a assumir o seu real papel. Quando, por exemplo, a DIC em 2013 fez essa propositura da cadeira de introdução à sinistralidade, à educação rodoviária. 12 anos depois? 12 anos depois, a montanha pariu um rato. Primeiro temos que responsabilizar o Estado, porque é o Estado que tem de fazer, é o Estado que deve proteger a vida. E depois, é o Estado que licencia táxi dessa maneira. Os agentes reguladores de trânsito, por exemplo, que são os fiscalizadores de trânsito, nós temos que elevar aqui o nível ético, a questão da corrupção. Ok, já vamos voltar assim, Wilson. Vamos só também chamar a esta conversa Fidel Felipe, é chefe do Departamento de Habilitação de Condutores da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto, capitão. Boa noite, meus colegas de painel. Boa noite, os telespectadores em casa. E porque falava há instantes o Jordão da questão das escolas de condução, é a pessoa certa para nos ajudar a compreender isso. Como é que são licenciadas as escolas? Que processos é que são tidos em conta neste processo de licenciamento das escolas para que, por exemplo, em 2, 3 meses é possível formar um automobilista? Primeiro eu começo a minha intervenção no sentido autocrítico. Autocrítico por quê? Porque a dada altura percebemos que devemos fazer algumas correções. Falar de sinistralidade rodoviária temos que primeiro ver onde começa o problema. O problema começa na formação nas escolas de condução. Daí que precisamos corrigir alguns aspectos em termos organizacional das escolas de condução. Quando fala autocrítico, está a assumir a culpa? Estamos em parte a dizer que, apesar de que muitos telespectadores lá em casa não percebem, que quem tem a competência de licenciar a escola de condução é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Nós, Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, temos a missão de certificar. E nós percebemos que, daí que estamos a trabalhar com a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, estamos a intensificar, essa é uma orientação do Sua Excelência Comandante-Geral, estamos a intensificar as expensões nas escolas de condução, porque vimos que esse processo precisa de mais um rigor técnico. Precisamos de corrigir alguns aspectos, isso que estamos a fazer, porque percebemos que se a base que a escola de condução não estiverem organizada, então todo um processo vai falhar. Se as escolas de condução estiverem a formar mal os condutores, vamos ter depois potenciais condutores assassinos. E é isso que estamos a fazer, corrigir, então, uma série de aspectos que pensamos que
se, quando concluirmos isto, vamos ter seguramente bons condutores. Eu falo sempre no sentido autocrítico e percebemos isso, que saímos da subjetividade, aquele aspecto de que o examinador, que somos nós, temos a missão de avaliar, o examinador ou não avaliou bem ou avaliou com uma certa tendência em prejudicar o candidato. Daí é que partimos para o exame multimédia escrito. Estamos num processo, infelizmente, não depende apenas da Direção de Segurança Rodoviária, depende dos outros entes. Quando falo de outros entes, estou a falar das escolas de condução. Tem que se formar os diretores de escolas, os instrutores. Esse é um processo de formação que o nosso parceiro está a fazer um pouco por todo o país. Então, logo termina este processo, então vamos partir para o outro passo, que é a implementação dos exames multimédia. Quando é que chega este tão logo de que fala? Não podemos dizer agora que amanhã, sem que é isso que eu disse. Do nosso lado já estamos praticamente preparados, mas não podemos dar o outro passo se vamos falhar se as escolas de condução não estiverem preparadas. Daí que estamos a fazer todo este trabalho de corrigir alguns aspectos, intensificar as inspeções, de modo que possamos garantir cada vez mais que saiam das escolas de condução condutores bem informados. Muito bem, está lançada então a conversa. Sabino Vieira, fala-se aqui da questão da habilitação dos próprios automobilistas. Como é que vocês, na Associação dos Camionistas, têm estado a monitorar este processo todo? Realmente, o país tem escola de condução que atribuem cartas pesadas, mas a formação é feita num caminhão ligeiro, com 6 velocidades, a passo que os condutores vão... Quando fala em caminhões está a ser simpático, estamos a falar de carrinhas, não é? Sim, na escola tem carrinhas, mas depois esses são atribuídos cartas pesadas, esse depois para conduzir caminhões com 2 caixas, e esta é uma situação totalmente controversa, o que não é possível, porque nós como camionistas sabemos que o caminhão tem 2 caixas, não é? A caixa baixa e a caixa alta, o que na escola não aprendemos, temos que aprender com um tio, um primo, que te passa essa instrução, e mal dada, às vezes, não é? E coloca-se a estrada e isso cria bastante risco. Mas a associação, por sua vez, por intermédio da DTSR e da NTT, abrimos um centro de formação, de facto, que vai formar camionistas do ponto de vista real. Quem vai andar com plataforma, para ter a categoria da carta C, ele tem que aprender a plataforma, manobrar a plataforma e saber lidar e mobilizar esse veículo, e é atribuído um certificado vindo de uma PES como condutor profissional, e o exame é feito pela DTSR, esse é um trabalho que está a se fazer em conjunto, no sentido de ambas partes avaliar a sua parte. Nós vamos avaliar a área técnica, porque nós dominamos a caminhonagem e somos peritos dessas matérias, e a polícia normalmente está na área de código de estrada, que é a área mais formal, e aquilo que é a realidade da caminhonagem, isso está na nossa responsabilidade. Estamos a trabalhar nesse contexto para em que conjunto, junto às medidas que o comandante aqui muito bem elencou, para ultrapassarmos, mitigarmos essa situação da assistência rodoviária, porque o que hoje acontece, sobretudo os acidentes estão muito virados aos caminhões. Primeira questão é excesso de mercadoria, de lotação. Estamos a falar que os caminhões estão a levar 60 toneladas, isso não é possível. E não há balança para medir. Mas existem balanças privadas, que muito bem junto da associação e a polícia devia trabalhar nessas balanças. Os caminhões iam para uma balança, para uma indústria, iam fazer a sua medida, iam ter a sua fatura, iam mostrar à polícia quanto à lotação. Porque o excesso de lotação não só cria acidente, também prejudica as próprias vias. E a malformação do quadro é outro elemento que envolve e ajuda muito mais nos acidentes. Porque as empresas, a forma de como as empresas de caminhões empregam. Mas e o bom senso do próprio camionista, por exemplo, que é o vosso caso? O que é que eles insistem em carregar mais do que... Existe aqui um interesse. O patrão, que é o dono da viatura da mercadoria, quer que tu carregues 60 toneladas. Se não carregares, vais para a rua e tu tens uma família a sustentar. Aí ficamos entre pai e as paredes, não é? O que é que temos que fazer? Vamos cumprir o patrão que quer que você morra na estrada, ou vais morrendo... O problema é que não é só você que morre também os outros. E nesse contexto, é uma responsabilidade não só da associação, mas também do governo, porque regular a questão de peso é questão da responsabilidade do Estado, porque as estradas que estão em jogo é o bem público. Outra questão também é a polícia. A polícia que está lá a fiscalizar, o caminhão está carregado até em cima com outras coisas, ele está a ver, recebe 1.000 e tudo ficou assim.
E esse mau trabalho vai perigar, vai a estimular o próprio administrador rodoviário, porque o indivíduo que está subcarregado com 70 toneladas passou, encontra um 10% em frente e ainda por cima carregou mais de 10 pessoas dentro da cabine. E a polícia viu, está ali, recebeu o seu valor e passa. E nós, a associação, o que temos que dizer? Esse é o trabalho da polícia. A polícia deve fiscalizar, deve fazer o seu trabalho. Nós também estamos a fazer o nosso trabalho, sensibilizar o condutor, porque constantemente, o condutor estamos a falar para ele, ele está olhando os seus interesses pessoais, quer meter alguma coisa no bolso, e quando se encontram aí com o agente que regula, estão a se entender e o país fica fora do contexto que nós precisamos. Então é necessário um trabalho conjunto. Fidel Filipe, aqui o presidente da Associação dos Caminhonistas assume que há esta parceria, entre aspas, para mim também que o termo, entre alguns caminhonistas e polícias que assistem esta violação das regras, mas recebem valores e deixam passar como se nada estivesse a acontecer. Isso é verdade? Olha, deixa dizer primeiro que a polícia é uma organização castrense. O nosso dever cívico enquanto cidadão, quando vemos que há um comportamento incorreto por parte de um agente, o que é que devem fazer? Denunciar esses atos. Penso que não é correto você ver uma atitude negativa por parte da polícia ou do agente que está em serviço, deixar passar e vir num programa falar que a polícia fez. Que atitude é que você teve enquanto cidadão? Só vamos ter uma polícia boa se tivermos cidadãos bons. Cidadãos têm que ter o espírito de denúncia. Mas existe ou não existe? Não, eu não posso estar aqui a pintar um cenário cor-de-rosa, a dizer que não, são todos bons polícias. Há os bons polícias, os polícias que talvez tenham um comportamento incorreto. Como disse, a polícia é uma organização castrense, aqueles que violarem o regulamento são punidos severamente de acordo com este regulamento. Daí é que só é possível porque nós, enquanto responsáveis, não estamos em toda parte, se bem que cada posto tem um responsável. Naquelas situações que o cidadão vê que, de facto, o polícia terá tido um comportamento incorreto, deve imediatamente denunciar e medidas, naturalmente, vão ser tomadas contra o agente que assim se comportar. Mas devo dizer aqui, capitão, que na questão das balanças, há um trabalho já bem adiantado. Há o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento de Trânsito, que estão lá todos os departamentos ministeriais, e ali mesmo, né, tem o Ministério do Transporte, que está a capitanear esta atividade relativamente às balanças. Dentro de breve já teremos balança nas nossas estradas nacionais. Naturalmente que torna-se uma fiscalização um pouco deficiente quando a gente, ainda que olho no ele vê que há excesso de carga, mas há essa dificuldade de punir, aplicar a multa, sem saber de facto qual é o peso de facto que esse condutor terá metido. Mas deixa dizer, é uma pena que o nosso colega de painel não está aqui, que eu não preciso ter bom comportamento só quando estou na presença da polícia. A função da condução é ver, pensar e agir. Dos três elementos que intervêm no ambiente rodoviário, apenas o homem que tem este poder de ver, pensar e agir. Ora, eu não posso ter bom comportamento só quando estou na presença da polícia. Eu devo pensar que, como disse muito bem o Dr. Jordão Coelho, todos nós somos uma potencial vítima do acidente. Nós estamos aqui nesta sala agora, neste debate, quando sairmos para nossas casas, todos nós vamos ter que aceder à via pública. Ninguém vai sair aqui de helicóptero. Vamos aceder à via pública. Logo, só nós estamos na via pública, somos todos potenciais vítimas dos acidentes rodoviários. Costumo dizer com muita consistência que este mal que são os acidentes rodoviários dá-nos aqui uma certeza, capitão. Sabe qual é a certeza? Amanhã vão morrer angolanos vítimas das estradas de Angola. Amanhã vão morrer angolanos. Sabe qual é a incerteza, capitão? Quem será a próxima vítima?
Eles têm certeza, mas a certeza é que amanhã vão morrer angolano, vítima das estradas. E o condutor de veículo pesado tem uma responsabilidade a dobrar. Por quê? Porque em caso de um acidente com um veículo pesado, as consequências são muito maiores em relação a um veículo ligeiro. O artigo 82 do Código de Estrada fala de um condutor auxiliar. A grande pergunta que se coloca é: a Associação dos Caminhonistas tem estado a controlar se os seus associados fazem-se acompanhar de um condutor auxiliar? Até por causa do percurso Por que fazem é longo importante curso. ter um condutor auxiliar? Cientificamente está provado, por cada 4 horas de viagem, o condutor deve descansar no mínimo entre 1 hora e 45 minutos. Se ele não cumpre esse tempo de descanso, a condução dele torna-se uma condução de risco. A outra pergunta é: tem estado a cumprir esse tempo de repouso e descanso? Sabino, tem estado a cumprir? Realmente, essas situações estão... Deixa-me só continuar um instante, capitão. É para dizer que, sem medo de errar, 99% dos nossos condutores que conduzem nas nossas estradas nacionais conduzem sobre fadiga acumulada. Não descansam corretamente. Ao conduzirem com fadiga acumulada, são potenciais assassinos. Ele falou muito bem, falou aqui dos patrões, os patrões exigem, mas é assim, eu na busca do pão não posso colocar a minha vida em risco. É um argumento que não colhe. Eu devo ter consciência que eu vou conduzir esse veículo sob sono e fadiga, estou a colocar a minha vida e a vida dos outros utentes em risco. Também há um trabalho que está a ser feito para que os tacógrafos, dentro em breve, para os telespectadores em casa, o tacógrafo é um aparelho que mede o tempo de condução e descanso do condutor. Isto está sobre a responsabilidade da Agência Nacional de Transporte Terrestre, está nesse projeto. Então, logo seja aprovado, aí vamos controlar melhor o tempo de condução e descanso dos nossos condutores, de veículos pesados, sobretudo. Há uma única empresa de transporte que já tem estado a usar, embora que não está regulamentado, mas ele usa para controle interno, porque grande parte dos acidentes ocorrem por causa de sono e a fadiga. E há um outro grande problema. Se andamos na Estrada Nacional, nós temos estado a fazer esse trabalho, essa campanha. Aliás, há um intensificar das campanhas. A polícia deve ser o único órgão que não tem aquela atitude reativa, mas tem atitude proativa. Temos a vertente educativa e a vertente punitiva. E estamos sempre na via pública. E, às vezes, a ideia que se passa é que se ocorreu um acidente, é porque a polícia muitas vezes não está lá. Não, a polícia está lá e há condutores que insistem em ter... Dou-lhe um exemplo do acidente que ocorreu no Xingua com Já para concluir, um veículo pesado. A polícia esteve lá para aventar o escorregadio e deram ordem para esse condutor parar. Desobedeceu a polícia. Encontrou um outro veículo pesado de passageiro, teve uma colisão e um despiste seguido de capotamento. Resultado, mortos por desobedecer a ordem de paragem da polícia que lá esteve. Então, são nossos comportamentos. Embora que eu corrobore em parte aquilo que disse o Dr. Jordão Coelho, mas eu, como especialista, a minha ação viro diretamente para o homem. Okay. E por isso é que eu pergunto, ok, a estrada estava mal iluminada, estava esburacada. E você, enquanto condutor, o que é que fez para evitar o acidente? Experiência, perícia. São aspectos a ter em conta. Conclua, superintendente, para que não fique... Sim, temos que ver conhecimento, experiência e a perícia do condutor. O que é que esteve na base do acidente? Enquanto técnico, aí de onde é que eu me viro. E é assim que eu abordo a questão. Muito obrigado, superintendente-chefe Fidel Filipe, intendente-chefe Fidel, que tem que ver com o controlo, se a associação tem ou não este controlo por parte dos vossos associados, naquilo que é a questão dos condutores auxiliares e do tempo que têm de condução. Ok, estamos a falar de ajudantes, não é? Eles que andam sempre Condutores auxiliares. Condutores Ajudante é uma auxiliares, coisa. estamos a falar, nesse caso, ajudantes práticos.
aqueles que são ajudantes e têm Não, uma porque o Estado prática. fala de Ou seja, condutores vocês têm um auxiliares. termo- O ajudante é aquele que desce, tira a mercadoria, quando o pneu furou, ajuda a Condutor substituir o auxiliar, pneu. nós entendemos que é um... O condutor auxiliar é quando depois de um tempo, desculpa cortá-lo, Sim. depois de um tempo de condução, por exemplo, 4 horas de viagem, está cansado, ele vai, fica fazer ao lado do aquela outro, renda. substitui. Ok. Tal como tem, por exemplo, essa publicidade da empresa Macon, Sim, tem sim. sempre um condutor auxiliar nas viagens bastante longas. Realmente, essas práticas são aplicadas nas empresas transportadoras de passageiros, de mercadorias. E no condutor privado de não. passageiros, não de mercadorias. Hoje as empresas ditam regras. Geralmente as empresas, estou a falar de caminhões, estamos a falar de caminhões, não é? Eu estou a dizer que motoristas auxiliares só são aplicados hoje nas empresas... O Código de Estado é bem claro, claramente. Sim, mas eu estou a Não fala de empresas eu estou a dizer a realidade que Então há acontece. uma violação Corretamente. por parte dos O que eu estou- camionistas nesse estamos aqui a dizer Há uma violação, uma estamos a dizer que outra é uma realidade, outra é aquilo que a legislação permite. Então, há incumprimento da vossa parte, é isso? Não tem sido a nossa parte, não. O que é que acontece? As empresas hoje não permitem que o caminhão tenha 2 condutores, porque eles alegam questão de custos, Pois. pagamento de salário, não é? Claro. E eles até tiram os ajudantes também que deviam ajudar o condutor a não dormir. Também as empresas hoje removem por causa do pagamento dos salários. Então pode morrer. Para as empresas, o estão bem-vida preocupadas com o bem-vida não lucro. existe. Lucro, Só primeiro- para ele que existe só os lucros. Lucro, primeiro lugar. Pois repara, o caminhão já não tem ajudante, não tem um condutor auxiliar, Não tem iluminação. não tem alguma vez, iluminação, o próprio caminhão em si não trava em condições, mas eles querem que a sua mercadoria chegue em boas condições ao destino próprio. Então, esse aqui tem um problema muito simples. O problema é simples. Não, é complexo. Não, o problema é muito simples. Complexo. A associação Envolve vidas humanas, entende, a complexo. associação entende esse problema como um problema muito simples. Muito simples por quê? Porque temos o Estado, o governo, que tem que regular sobre os pesos dos caminhões e outras situações que são legais, e deve fiscalizar, é o dever dele. E temos a associação que está presente a informar sempre ao Estado, ao governo, aquilo que está a ser violado. E temos, do outro lado, as empresas que são muito mais ainda difícil no processo. Do outro lado, as empresas permitem que até os próprios caminhos dele não passem numa inspeção periódica para assegurar a vida do condutor. As empresas, muitas delas furtam disso. Outras furtam a licenciar os próprios bens. Outras obrigam o condutor a andar sem alimentação. Está a sair daqui com 30 toneladas, está a sair daqui 30 toneladas ou 60 toneladas daqui ao Mochico. Então dá 10 mil kwanza para o condutor viajar. Como é que esse condutor vai fazer a sua viagem com a consciência sã? Vai fazer táxi durante a viagem. Ele vai fazer táxi Vamos fazer e vai estar com uma mente perturbada porque nem sequer conseguiu deixar alguma coisa em casa com a família e logo isso aumenta na cidade rodoviária. Muito bem. São fatores. Muito bem, senhores. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco para ouvir também o Jordão Coelho e o superintendente bombeiro Wilson Batista. Essa questão, por exemplo, da violação daquilo que mandam as regras de trânsito e por que não deste cumprimento que é de lei, mas mesmo assim, e depois há a questão das reclamações. Vamos só fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos hoje a falar sobre sinistralidade rodoviária. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Na edição desta segunda-feira estamos a falar sobre sinistralidade rodoviária. São nossos convidados Fidel Felipe, no caso superintendente-chefe Fidel Felipe, é chefe do Departamento de Habilitação e Condutores da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, superintendente bombeiro Wilson Batista, diretor de Comunicação Institucional e Imprensa dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Sabino Vieira da Silva, presidente da Associação dos Camionistas de Angola, e também Jordão Coelho, vice-presidente da ADIC e formador, que estão aqui também a falar sobre esta questão. Jordão, antes mesmo do intervalo, olhávamos aqui para a questão da culpabilização de quem é culpado, quem não é, quem cumpre, quem não cumpre. Este é um elemento que atrasa a resolução do problema, nesse caso, por exemplo, da sinistralidade rodoviária. Sim, todos nós temos que estar envolvidos. Temos apenas que responsabilizar cada uma das partes para que cada parte faça a sua parte. Esse é o aspecto fulcral.
Mas para isso é preciso que haja aqui uma inclusão de todos os interlocutores. Afinal de contas, nós somos as prováveis vítimas. Quem não é vítima? Quem não é a provável vítima amanhã? Esteve a dizer o comandante Fidel e disse muito bem. Agora, há aqui um outro aspecto. Quando eu vejo que na última década, em Angola morreram mais de 31 mil pessoas e mais de 147 mil feridos, a dada altura, Satanás, o diabo e os seus demônios olham para Angola e não acreditam. E o diabo diz, isto também sou eu. Por quê? Porque temos de ver isso com olhos de ver o nosso engajamento. A questão humana, por exemplo. Um automobilista está na via e coloca o cinto porque viu o regulador do trânsito. Porque na escola onde ele estudou, diz que o cinto é para proteger o regulador de trânsito e não ele. Como é que se concebe um indivíduo que não sabe distinguir a sua direita da esquerda e tem um veículo, automóvel? É um potencial assassino. Como é que se concebe, por exemplo, se um instrutor da escola de condução não tiver formação pedagógica para formador, não é apto para ministrar nenhuma sessão de formação na escola de condução? O que quer dizer que este indivíduo, antes de ter a licença para ser um instrutor de condução, ele tem de ter o certificado de aptidão profissional como formador. Uma coisa é, ele tem de ter competência técnica, tem de ter competência pedagógica e tem que ter competência psicossocial. Sem essas competências, ele não está apto. Se ele não está apto sem essas competências, como é que vai formar com competência, com qualidade, se ele não está? Ainda para acrescer, nós olhamos hoje, e aqui tenho que voltar a chamar novamente o Ministério dos Transportes, tem de se ter cuidado com o licenciamento dos táxis sem condições. Quando há um acidente e um táxi coletivo é que está ali, o número de pessoas que morrem e feridos são maiores. Sabe por quê? Ninguém tem cinto de segurança, há táxis que são licenciados sem cinto de segurança, temos ali os ferros que de alguma forma fazem parte dali dos automóveis, a má condição técnica dos veículos, o próprio condutor que anda alcoolizado. As nossas penas têm de ser severas. Que um indivíduo que for na condição de ser multado por uma infração grave, a sua inibição de conduzir, ele tem de pensar duas vezes se vai cometer essa infração, de modos a que possamos desencorajar. Está a faltar esta penalização? Está a faltar a penalização. Precisamos sensibilizar mais, precisamos educar mais, porque a punição tem de ser de acordo com a sensibilização. A lei existe. O nosso... Por que é que eu ando sem o cinto de segurança e quando vejo o regulador de trânsito o coloco? E depois dali eu já não faço. Quando o indivíduo é interpelado, está a fazer uma viagem, a polícia está lá, está a fazer a operação stop, aconselha o automobilista, olha, condução cuidada, depois da polícia já não está sob a sua vista, ela acelera mais do que deve. Todos esses elementos concorrem, então todos os interlocutores devem trabalhar de modos a que isto ocorra. O Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027 só terá sucesso se formos engajados. E para isso o Estado tem aqui a legitimidade, a prioridade em criar os programas para que se façam propagandas e publicidade, não só nas escolas, não só pelo ensino da cadeira, mas também as empresas. Temos de engajar as empresas. As palestras nas empresas, num primeiro período de 30 a 30 dias, vai ajudar a engajar. Aqui, as administrações municipais são interlocutores válidos. Já lá vamos. Se não falarmos desses aspectos, o que vai ocorrer no final das contas é balanço do Plano Nacional 2023-2027.
vai ser negativo. Muito bem. Wilson, superintendente Wilson Batista, neste processo todo, onde é que entram os bombeiros e surgem fundamentalmente na questão do salvamento? Como é que está esse processo todo de salvamento das vítimas dos acidentes? Exatamente. Olha, o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária, a componente da segurança é precisamente isto, é a certeza de que estamos protegidos de alguma ameaça. E o cidadão tem de ter a certeza que, como foi dito aqui muito bem, todos nós somos candidatos a ser vítimas de acidente de trânsito. A questão é, em caso de ser uma vítima de acidente de trânsito, onde é que está o socorro? Quem é o socorro e como é que está o socorro? Esta é uma questão que, apesar de estar prevista no Plano Nacional de Desenvolvimento de Segurança e de Prevenção e Segurança Rodoviária, mas precisa de ser mais aflorado, precisa de ser mais abordado nestes fóruns. Nós entendemos que os problemas estão identificados. Tudo o que foi aqui dito foi dito na concepção do Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária anterior e os mesmos fundamentos foram utilizados para a elaboração deste plano. Portanto, o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária identificou como fatores de vulnerabilidade a exiguidade em termos de meios de resposta às vítimas de sinistralidade rodoviária, está no plano, identificou a exiguidade de centros hospitalares de referência para atendimento a politraumatizados. Observa que boa parte das vítimas de acidente de aviação não tem morte imediata, ou seja, elas morrem no local do acidente à espera de socorro. Elas têm múltiplos traumas que, à medida que o tempo vai passando, sem o devido atendimento pré-hospitalar, que depois vai fazer uma ligação com o sistema hospitalar, porque as ambulâncias são escassas, os meios são escassos, os centros de atendimento a politraumatizados são escassos. Portanto, há toda a necessidade. E, por outro lado, nós vemos que aquele ato altruísta do cidadão de querer socorrer. O cidadão angolano tem esta tendência, quando vê uma pessoa estendida no chão, de qualquer forma vai ajudar, e que vai tentar ajudar, e que em muitos casos o que ocorre é que agrava-se as lesões que a vítima apresenta. Portanto, precisamos garantir que, como disse no princípio, a taxa de sobrevivência suba. A taxa de mortalidade é alta. Nós precisamos garantir que as pessoas vítimas de acidente de trânsito, independentemente da gravidade do trauma, tenham uma garantia de que terão um socorro a tempo e hora, a nível pré-hospitalar e a nível hospitalar. Isto só será possível se mudarmos o quadro que está identificado no plano. Essa questão, por exemplo, dos meios que falava, para que os bombeiros e outros órgãos cheguem mais rápido para esse processo de salvamento. Mas há meios que vos são permitem exíguos. Atuar como são? Os meios são exíguos. Ambulâncias. Os meios no passado víamos, por exemplo, helicópteros nas estradas nacionais. Hoje não vemos. O que é que se passa, afinal? Exato. Como disse, o plano identificou este fator como um fator de vulnerabilidade, de exiguidade. E isto não podemos esconder, não é? Nós entendemos claramente que precisamos, basta ver que aqui no casco urbano, muitas das vezes, quando há um acidente de aviação, as pessoas são transportadas em carrinhas. Na centralidade do Quilamba, tens uma situação de acidente de trânsito, os cidadãos começam rapidamente a fazer manobras de tentativa de socorro das vítimas, colocando muitas das vezes em viaturas pequenas, e isto agrava o estado das vítimas. Portanto, vamos aguardar. O plano tem um prazo de execução até 2027 e tem estado a ser feito algum investimento a nível do aumento da capacidade de resposta dos órgãos competentes para esta fase da problemática da sinistralidade rodoviária. Falo particularmente do INEMA e do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, o que consubstancia-se na aquisição de mais ambulâncias, na formação de técnicos no âmbito do atendimento pré-hospitalar, e também precisamos de médicos emergencistas, não é? Aqueles que
têm a competência técnica para garantir que aquela vítima que está praticamente no último estágio, no último fôlego de vida, possa chegar a um banco de urgência com os parâmetros vitais salvaguardados e dali para dentro ocorrem também outras etapas. Muitas vítimas chegam a aparecer já mesmo nos bancos de urgência. Portanto, há todo um processo que deve estar interligado e precisa ser potenciado. Porque a verdade é uma, com todos os problemas que estamos aqui a enumerar, os acidentes de trânsito vão continuar a acontecer. Há muito trabalho de prevenção a ser feito e isso reconhece-se, mas a verdade que não podemos esconder é que continuamos a ter acidentes de trânsito, continuamos a ter vítimas que aguardam por socorro e que muitas das vezes o socorro não chega, ou quando chega, chega já muito tarde. Eu insisto, e gostávamos de insistir aqui na questão do homem, não é? Os senhores disseram aqui que é o elemento mais importante neste processo todo de condução. Porquê tanta... Porquê desta insistência do homem em não cumprir com as regras de trânsito, por exemplo? O que é que se passa, Superintendente-Chefe Fidel Filipe, o que é que a polícia detectou neste sentido? Por que é que há esta falta de vontade do cidadão? Capitão, nós temos que mudar a forma de abordar o problema da sinistralidade rodoviária. O que ocorre é que, quando acontece um acidente, infelizmente, a pergunta se coloca é: o que é que a polícia está a fazer? A sociedade ainda pensa que o problema da sinistralidade rodoviária é um problema que a polícia que deve resolver. Temos que mudar a forma de abordar o problema. E como disse no princípio da minha intervenção, nós temos que ter um sentido autocrítico. O que é que eu estou a fazer para mudar isto? Temos que ver o homem como um fator de acidente. E deixa-me avançar aqui com alguns aspectos bastante importantes no que toca às ações da polícia. Nós estamos a trabalhar, além desse processo das escolas de condução incrementar, estamos a suspender muitas escolas de condução, estamos a atacar também um problema por aí. É possível falar de números de escolas que já foram Nesse momento estamos com 10 escolas suspensas, porque mudamos a forma do rigor técnico. Luanda, Angola... Não, em Luanda, estamos a começar em Luanda, depois vamos expandir, porque deixa eu só avançar aqui alguns números que eu tenho aqui. Estamos a falar só em Luanda 224 escolas e nas províncias 153 escolas, um total de 377 escolas de condução a nível do país. Esses números nos preocupam, quer dizer que ali não há boa qualidade. Se não há boa qualidade, nós temos que corrigir isto. Como disse no princípio da minha abordagem, o problema todo começa nas escolas de condução. Mas nós estamos também aqui a avançar com novos exames. Alguns condutores, aqueles que cometem infrações graves, muito graves, vão passar a fazer novos exames. Já temos mais de 1.200 condutores que esta semana vão começar a fazer já novos exames, que vão passar por exames psicológicos, né, e médicos, e depois o exame de avaliação. Muitos, infelizmente, aqueles que não aprovarem vão ter que voltar à escola de condução de acordo com o artigo 127, para então se candidatarem para terem a carta de condução outra vez. Mas é nessa escola que não encontra a qualidade exigida. Correto. Vamos ter que combater as escolas de condução, aquelas que não estão organizadas, e diminuir ao máximo este número. Estes números são indicadores de que algo não está bem. Então precisamos de corrigir. É um indicador de que é um bom negócio, não? Exatamente. Não se pode ter a visão mercantilista das escolas de condução. A escola de condução deve servir como uma instituição que forma o condutor, como disse muito bem o Dr. Jordão Coelho. E é essa aí que vamos mudar a nossa abordagem. Temos que ter um rigor mais técnico. É preciso corrigir algumas coisas. Por isso eu disse que, mais do que ver os culpados, nós temos que ter um sentido autocrítico. Onde é que falhamos? E corrigir. E isso estamos a fazer. Ao longo desse tempo, houve falhas de nossa parte. Estamos a corrigir. No sentido de combater drasticamente a redução dos acidentes. Acabar não vamos acabar. Mas é aquilo que eu digo sempre. Que eu, quando coloco um veículo na via pública, enquanto condutor, é preciso que haja polícia para eu conduzir bem. E eu vou outra vez para os veículos pesados. Às vezes, aspectos técnicos que precisamos ver. O condutor que conduz um veículo pesado, quer seja de mercadoria, quer seja de transporte, ele vai sair 5 horas de Luanda para qualquer ponto do país,
Se ele vai na empresa, ele tem que chegar 1 ou 2 horas antes. Já perguntaram, e eu gostava que a imprensa fizesse essa reportagem, que fossem essas empresas de transporte, quer seja de mercadoria como de passageiro, para ver onde é que esses condutores descansam antes das viagens. Certo. Tem dormitórios em condições? E nós já fizemos esse trabalho. Há uma empresa que nós perguntamos, mostra onde os condutores descansam antes da viagem. Os condutores denunciaram, não, cada um vê um veículo avariado e descansa aí mesmo. Como é que um condutor que vai tirar uma máquina com cerca de 30 e tal passageiros, de Luanda, por exemplo, a Benguela, e horas antes dele viajar, ele descansou num veículo avariado dentro da empresa? Será que esse condutor descansou mesmo? Nós estamos aí perante um condutor assassino. E, por exemplo, nas estradas nacionais, chamam aqui também o Jordano e o Sabino, era a altura de termos nas nossas estradas, fundamentalmente nas nacionais, esses pontos de descanso, por exemplo, para os automobilistas? Sim, dentro daquilo que no Conselho Nacional de Viação e Trânsito, essa é uma das questões que foi levantada e está-se a trabalhar nesse sentido. Como disse, há vários departamentos ministeriais onde esses assuntos são abordados. Então, consta também, né, dentro do Conselho Nacional de Viação. Mas para quando para a implementação? Porque está tudo... Bom, está tudo porque um departamento ministerial que não tem a ver com nós, Polícia Nacional, não posso responder para os outros entes. Eles, que está em tempo oportuno, vão dar essa informação. Mas a informação que eu devo passar aqui é que esse assunto foi agendado e está-se a trabalhar para a criação desses locais de repouso e descanso. Naturalmente, se vocês vierem nas estradas nacionais, vão encontrar os caminhonistas, por exemplo, chegam a um local que eles param, ficam ali a descansarem. E muitos caminhões pesados têm camas, mas o problema é que se passa está exatamente aí, não tem condutor auxiliar. E depois há um outro problema que se coloca, que vamos na estrada nacional, sobretudo aqui na SEM, vão ver que muitos condutores, caminhões pesados, colocam luzes xeno, não é? E LEDs. Qual é o perigo dessas luzes? E seria bom que a Associação dos Caminhonistas pudesse falar com os associados para ver os perigos dessas luzes. Quando há um encandeamento com essas luzes, aparece um fenômeno que tecnicamente nós chamamos de aquela que provoca uma ou cegueira momentânea ou cegueira por encandeamento. Perante um veículo pesado que provoca essa cegueira momentânea ou cegueira por encandeamento, enquanto condutor, soa para não haver uma colisão frontal. O que é que temos que fazer? Guinar o nosso volante para a esquerda ou para a direita. Em regra geral, é para fora da via, para a direita. E vai acontecer aqui um despiste seguido de capotamento. É a grande razão de muitos acidentes que ocorrem. E esses veículos, esses caminhões pesados, e seria bom que a vossa associação tem que ter em conta esses aspectos. E essa campanha que nós estamos a fazer também de retirar essas luzes, e nós dentro em breve vamos lançar a unidade de segurança rodoviária, que é para ter cada vez mais a nossa presença nas estradas nacionais, porque é aí onde acontecem muitos acidentes aparatosos. Mas não existem já os destacamentos? Sim, nós estamos a fazer o que é aí que estamos a dizer que nós, Polícia Nacional, estamos a dar passos bastante fortes no sentido de inverter o quadro. Estamos agora a refazer os destacamentos, muitos deles estão em obras. Dentro em breve vamos avançar com o destacamento, está aqui no quilômetro 35, já está em fase de terminar. Mas as nossas forças também vão entrar na rua para cada vez mais incrementarmos essa fiscalização. Sua Excelência, o Comandante-Geral, está preocupado e baixou a orientação nesse sentido, para cada vez mais incrementarmos a fiscalização. Muito bem. Dentro do Plano Nacional para a Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027, prevê-se uma análise, um balanço trimestralmente, não é? A Comissão Executiva reúne-se trimestralmente. Se o Ministério da Educação, o Ministério da Administração Pública e Território não acompanharem este processo, a Polícia Nacional estará à frente, estará a fazer o seu trabalho, mas os próximos automobilistas que forem ser licenciados, etc., continuarão a ter o mesmo problema. Porque estes programas, a sua execuibilidade é de interesse nacional. As escolas têm de participar. As administrações e os governos provinciais devem participar. Isto não é um trabalho da polícia exclusivo.
A polícia não vai poder obter respaldo da aceitabilidade se a sociedade, se o Estado não engajar. Mas há instituições que não cumprem com a sua parte. Ou seja, se a polícia deu esses passos a nível do plano, certo? Do plano nacional, o decreto presidencial 145/23 de 30 de junho, ele é perentório. Traz apenas num artigo, se a memória não me atrassoa, onde diz que os governos provinciais devem trabalhar na questão da educação. Isto não basta. A questão é, de 2023 a 2027, queremos ver o plano de execuibilidade. O que o comandante Fidel está a dizer é uma questão de execução. Mas a execução do Ministério da Educação, onde é que está? A execução do Ministério da Administração Pública e Território, onde é que está? Para engajar a comunidade, para poder engajar as autoridades tradicionais. Se nós não estivermos concatenados nessa univocacidade, vamos ter um resultado menos plausível. Vamos ter algum resultado? Vamos. Mas temos que andar todos juntos. Essa é a perspectiva que eu acho que tem de se engajar. E andar todos juntos aqui também deve-se determinar por decreto que, doravante, todos os formadores das escolas de condução, para serem licenciados, têm que mostrar o CAP, que ele tem competência profissional, não apenas competência técnica. A competência técnica é de eu saber conduzir, mas eu, como profissional que ensina, deve ter competência para ensinar. Muito bem, Sabino está a pedir a palavra para dar sequência, mas gostava também de comentar essa questão que tem a ver com as peças das viaturas por causa da manutenção de que falava há instantes. Muitas das viaturas não têm a manutenção no tempo recomendado e o automobilista ou o camionista vai forçando mesmo assim. Sem falar das peças, desculpas, sem qualidade. Esse é um outro aspecto, não é? Realmente, olhando para a questão das manutenção, a manutenção é um elemento muito importante para um veículo. Estamos a falar de uma manutenção preventiva e depois vem a manutenção corretiva. Sobretudo a manutenção preventiva. Um caminhão foi da Lunda Norte e voltou para Luanda, deve fazer uma manutenção corretiva no sentido de ver se os calços estão mal. O nosso mercado é um mercado que está entregue à mão do diabo, em que cada um vai vender acessório onde ele quiser requisitar. E estamos a falar de acessórios com pouca qualidade, que é o mais barato. Os acessórios com mais qualidade são mais caros. É um elemento que deve-se olhar muito bem, o Estado que deve regular isso, porque estamos a falar do outro lado do direito do consumidor, não é? Os consumidores estão disponíveis para comprar acessórios, mas os acessórios não oferecem qualidade. Não tem qualidade, temos as quantidades. E nós sabemos que os calços ou cintas para um caminhão que não tem qualidade, não consegue ir ao mochigo voltar. Automaticamente o caminhão vem já travado por cima de ferros. Então é necessário que esse lado de acessórios, matérias subsalentes e acessórios deve ser muito bem revista, porque o nosso mercado de acessórios está entregue à mão do diabo. E não é regulado, cada um vende os acessórios da forma dele. E conforme as coisas são difíceis, os caministas, o que fazem? Os pequenos empreendedores, eles vão olhando para o mercado mais simples e comprando acessórios que não ajudam quase em nada. E do outro lado, que depois vai provocar acidente, não é? Corretamente. E do outro lado estamos a falar também do comportamento do próprio automobilista, não é? Que muitas das vezes deixa a desejar por causa da questão da fome. Hoje, muito condutor vai para a caminhonagem por questão de fome, não é questão profissional. Porque ele conseguiu uma sua carta de condução, ele não tem a prática suficiente para exercer aquela atividade, mas é o único meio que ele tem para sobreviver. E tem o primo no recurso humano, lá nos transportes, que vai facilitar o processo, ele recebe o meio sem problemas. Isso tem acontecido várias vezes. É ali onde estamos a dizer a questão do decreto 145 de... Mas e vocês denunciam estes automobilistas? Eu queria saber. Nós estamos a trabalhar... Sim, nós estamos a trabalhar nesse sentido de identificar quais são os condutores realmente formados. Por isso que nós criamos um centro de formação, porque hoje o próprio decreto 145 também orienta que tem que haver centros de formação, além da escola de condução, tem que haver também centros de formação, aquelas que vão atribuir certificado
habilitado para condutor, também vão atribuir as carteiras profissionais. Estamos a falar no mesmo decreto 145. Este é o elemento que está lá elencado. Também chama-se as associações para olhar também para a educação rodoviárias, mas em que tem ministérios na qual foi orientados para financiar essas atividades de sensibilização. Nós, por exemplo, a Associação dos Caminhos de Angola, nos anos atrás, nós temos feito bastante trabalho de sensibilização nas ruas, junto da polícia de trânsito. Isso é uma realidade. Trabalhar muitas vezes com a polícia de Catete, falamos também de Benfica, Benguela, em Cabinda, assim como outros pontos das províncias, mas com as nossas forças próprias da associação, sem apoio de outras entidades. A passo é que o decreto 145 orienta quais são as instituições que deviam estar a financiar essa educação, esse processo de educação rodoviária. Superintendente Wilson, a questão dos meios para salvamento e neste sentido olhamos também, por exemplo, para as vias. Às vezes há também a dificuldade de chegar a tempo para o salvamento porque as estradas também não oferecem qualidade para este processo todo. Certo. Olha, a OMS estabelece como tempo de resposta em zonas urbanas à situação de acidente rodoviário 8 minutos em zonas urbanas. Em zonas rurais, temos aí uma estimativa, de acordo com a recomendação da OMS, de 15 minutos. Portanto, este tempo de resposta será dividido entre o tempo em que é acionado, ou seja, é feita a solicitação de emergência, e também o percurso, que aqui nós consideramos como o tempo 2, o tempo operativo 2. Aí o percurso tem um papel fundamental em todo este processo. Naturalmente que temos, sim, vias a nível no casco urbano e também nas estradas nacionais que, de certa forma, limitam a possibilidade de chegada atempada das nossas forças, das ambulâncias, até o local do acidente. Ainda assim, há um outro fator, principalmente na zona, no casco urbano, que tem que ver com a falta de cedência de prioridade das ambulâncias por parte de muitos automobilistas. Infelizmente, ainda observam-se comportamentos dessa natureza. Podemos pensar que não, mas ainda acontece porque há uma suposição, uma suspeição dos cidadãos que efetivamente esta ambulância não esteja a ir para um atendimento emergencial, que a ambulância esteja a realizar uma outra atividade, mas o cidadão deve despir-se de qualquer preconceito, de qualquer suspeita em relação a isto. Basta observarmos que há um veículo, uma ambulância devidamente sinalizada, que os cidadãos automaticamente devem ceder a prioridade. E, por outro lado, ainda que a ambulância não esteja a ir a fazer um socorro, abordar uma situação de emergência, no regresso as nossas ambulâncias precisam também de chegar o mais rápido possível até os quartéis para fazer a reposição dos meios gastáveis e colocar a ambulância em posição, em condição de efetuar um outro atendimento. Portanto, esses fatores, de certa forma, também contribuem certamente para que o socorro, de certa forma, não chegue de forma atempada. As ambulâncias normalmente são viaturas ligeiras, não é? E que em algumas zonas, apesar de estar a efetuar um serviço de socorro, tem de se respeitar naturalmente o limite de velocidade. Por outro lado, este respeito ao limite de velocidade no casco urbano, não é? Esse respeito do limite de velocidade no casco urbano, se haver toda esta colaboração, primeiro, temos vias devidamente em condições para uma traficabilidade segura, e também a contribuição, ou seja, a participação dos cidadãos em ceder prioridade a essas ambulâncias, certamente teremos um tempo de resposta mais adequado. Em média, diariamente, por exemplo, quantas ocorrências chegam até aos bombeiros para salvar? Olha, em média, nós temos uma solicitação de emergência associada à sinistralidade rodoviária, 5 ocorrências por dia, particularmente a nível da cidade de Luanda, daquelas cidades mais movimentadas como a Huila e também a cidade de Benguela. Esses atendimentos, a taxa de sucesso
precisa ser revista, principalmente naqueles casos em que as vítimas têm ferimentos graves e têm situação de traumatismo com hemorragias severas, não se consegue chegar a tempo de garantir socorro às vítimas. Dizer igualmente que em todo este processo, o cidadão também deve estar educado e preparado para fazer o básico, o mínimo, para garantir que a vítima mantenha-se estável, não é, até a chegada do socorro. Razão pela qual o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tem carteira e já fez algum experimento de um projeto que é o projeto Taxista Socorrista, que visa precisamente potenciar os taxistas com conhecimento e ferramentas mínimas de alguns procedimentos básicos que podem ser colocados à disposição ou implementados enquanto se espera pelo socorro. Porque existem situações de emergências que cada segundo é fatal. A maior parte das vítimas acaba por desenvolver, apesar dos traumas físicos que apresenta, acaba por ir à parada cardiorrespiratória, que cada segundo conta. Portanto, se os cidadãos estiverem preparados para fazer uma avaliação, identificar uma vítima de parada cardiorrespiratória, poderão imediatamente iniciar as manobras de reanimação enquanto o socorro vem. Por outro lado, se o cidadão está consciente que todos nós devemos estar preparados para uma eventual situação de emergência, teríamos de ter já nas nossas viaturas um pequeno kit de primeiros socorros e principalmente para os caminhonistas que fazem viagens de longo curso, não é? Para além do extintor, que é obrigado por lei, mas o kit de primeiros socorros também faria muito sentido, porque há situações de hemorragias severas que, se forem estancadas no momento, com o material adequado para o efeito, poderemos ganhar tempo até a chegada de socorro. Superintendente-chefe Fidel Filipe, no caso da polícia, quantas ocorrências normalmente recebem diariamente, e quais as províncias que constituem a maior preocupação nesta questão da sinistralidade rodoviária? Eu vou avançar aqui com um balanço do primeiro semestre. Falamos de 6.055 acidentes. 6.055 acidentes. Trimestre ou semestre? Semestre. Okay. De janeiro a junho. Estamos a falar de 1.482 mortos e 8.582 feridos. Os números não impactam. Os números não mexem conosco. Estamos a falar aqui de 1.482 ambulantes morreram de janeiro a junho. Isto não mexe conosco. Agora imagina, capitão, colocar aqui nas instalações da TV Girassol 1.482 cadáveres. Vão ter pessoas a desmaiarem, as pessoas vão fechar as vistas, quem vai ficar com insônia? Os números não impactam. Precisamos daqui chamar o sentido de responsabilidade. Olhar muito para o Estado, eu penso que o caminho não é por aí. E o argumento do ganha-pão também não é um argumento que colhe. Por que eu vou colocar uma peça que não me garante fiabilidade, sabendo que vou colocar em risco a minha vida e a vida dos outros utentes? Chamo a atenção para a perigosidade que representa um veículo pesado. E a Associação dos Caminhonistas tem uma palavra a dizer. É preciso que haja endurecimento das medidas. As campanhas de prevenção e segurança rodoviária temos que estar a levar a cabo. 7.777 palestras de janeiro a junho foi o que nós realizamos. 114.971 campanhas de prevenção rodoviária. Mas isso isso não basta, é preciso irmos com a vertente punitiva. E os tribunais têm que nos ajudar com relação a isto. Nós, de janeiro a junho, foram remetidos ao tribunal 1.070 casos de infrações graves e muito graves. Estamos a trabalhar na revisão do Código de Estrada para o endurecimento das medidas. Ora, como é que se percebe que um condutor de veículo pesado está a levar uma mercadoria que custa milhões de kwanzas, mas ele não leva o triângulo? Em caso de avaria, o que é que ele faz? Coloca ramos, coloca pedras, coloca tambores para sinalizar. Uma autêntica pobreza de então, espírito. nós estamos a trabalhar no revisão do Código de Estrada para endurecer. Quer dizer que a falta de triângulo não pode ser uma bagatela em termos de pagamento de multa. Sim.
tem que ser um valor a doer, Exatamente. para que ele sinta a responsabilidade. E deixa eu dizer a verdade que nossos condutores assassinos que temos na via pública, em particularmente os condutores de veículos pesados, não têm sentido de responsabilidade. Era uma das primeiras coisas que eles tinham que ver. Ele vai fazer uma viagem longa e tem que colocar a possibilidade de haver uma avaria mecânica. E isso vai acontecer o quê? A imobilização forçada do veículo na via pública, na faixa de rodagem. Logo, o triângulo deve ser um elemento que ele deve ter sempre em conta. E o que nós orientamos nossos órgãos operativos do trânsito é que se o veículo não tiver o triângulo, não pode seguir viagem. Superintendente, há, por exemplo, uma situação que se verifica muito, a questão da Via Expresso, caminhões a circularem a seu belo prazer na faixa esquerda. Exatamente. Por que é que isso acontece? Por que não... cadê a penalização? Não, isso aqui para nós se enquadra no artigo 137, fala de manobras perigosas de inibição de conduzir. Os condutores que assim procederem forem atuar vão ser submetidos a novos exames, de acordo com o artigo 127. É por aí que estamos a levar as coisas. Achamos que devemos ter mais a vertente punitiva do que a educativa, porque a situação urge a mudança de tomada de medidas. Temos que ser mais dura. A punição é importante endurecermos, isso estamos a dizer. Não, mesmo, chegou a altura de punição, não mais... Não pode haver aqui minhas medidas. Não pode haver contemplações. E devo levar a mensagem a vossos associados que nós estamos com máxima força e vamos tomar medidas cada vez mais duras. Vamos receber críticas, estamos preparados. Mas é também fundamental chamar a atenção dos condutores ligeiros. Não? Olhando para essa também... questão... Não, estamos a particularizar os veículos pesados por causa das consequências que quando envolve um veículo pesado. Olhando na questão da... Deixa-me só dizer mais um aspecto bastante Tem mesmo de importante. concluir para podermos ouvir. Sim. Que nós temos a área de investigação de acidentes, muitos acidentes que chegam ao conhecimento público, a partir da aparência, por exemplo, como excesso de velocidade, mas depois da investigação tiramos outras conclusões. Há uns anos atrás, por exemplo, ocorreu um acidente que envolveu os adeptos da Académica do Lubito. Académica do Lubito. Esse acidente ocorreu porque o veículo estava imobilizado, eles vinham do AMBO, o condutor daquele veículo imobilizado, no caso uma carrinha Fuso, colocou tambores, não tinha triângulo. Então, eles vinham e eles não aperceberam da presença do veículo imobilizado e houve aquela colisão então, traseira que cefou uma série de vidas humanas. Então, é aí por aí que nós chamamos que os tribunais também têm uma palavra a dizer. Daí é que não vem a polícia como que a polícia que deve resolver este problema. Ou seja, a polícia fez... Está a fazer sempre a sua mas parte. Quando chega ao tribunal, o tribunal é mais leviano. Bom, eu não chamaria leviano, né? Porque o tribunal quizá tem os seus argumentos técnicos, mas eu penso que deve haver cada vez mais endurecimento das medidas e por parte também dos tribunais. A partir do momento, e a imprensa tem uma palavra a dizer, fazer cobertura para que as pessoas saibam que medidas. Pode ser que muitos tribunais estão a tomar medidas, mas como não é publicitado essas medidas, então não chega ao conhecimento público. É esse aspecto. Então também o possível aspecto de publicitar as medidas que são tomadas pelos tribunais. Eu gostava só de fazer um ponto de ordem antes de passar a palavra aí. Por exemplo, Com mesmo de brevidade, nós estamos a ficar estamos sem tempo. diante de uma situação em que os táxis coletivos colocam assentos sobrepostos. Temos visto isto com muita frequência. Tente-se fazer um trabalho significativo para desencorajar. Eu já vi a Polícia Reguladora de Trânsito a fazer esse serviço, mas é importante que aqueles que forem punidos por excesso, lotação excessiva, isso se publicite e se aconselhe mais vezes de modo a desencorajar. Olhando na questão que o chefe referiu muito bem, que é dos triângulos, nós também estamos de acordo com essa prática, porque tem sido uma prática constante. Os caminhões, ao invés de levar triângulos, estão a colocar outros pedras ou pedras, e é um comportamento totalmente reprovável. E isto está na responsabilidade, na alçada da Polícia de Trânsito, no sentido de sempre que identificar o caminhão, procurar saber se está acompanhado com esses equipamentos, não é? Geralmente vocês estão a fazer? São duas coisas. São duas coisas. Nós, como associação, não permitimos que os caministas andem dessa forma. Nós sempre alertamos. Estamos a dizer que caministas, estamos a falar perante pessoas. Que se está a falar para uma pessoa,
está a ouvir, de uma meia volta, vai querer fazer o que ele quer fazer. Mas temos Quais são as penalizações previstas no âmbito da associação para os associados que incumprem determinadas medidas? Nós, em direito, medida? internamente, temos nossas medidas, internamente, Sim, que nós aplicamos. Por exemplo, aquele associado que, de facto, furta-se de cumprimento das normas estipuladas, que era o Código de Estrada, entre outros, esses não são aceitos para a nossa comunidade. Não são aceitos porque eles restringem, violam aquilo que o Estado... porque nós somos parceiros do Estado. Nós estamos aqui a dizer para os nossos associados para cumprir aquilo que o Estado que está de lei, não é? Agora, do outro lado está a responsabilidade de quem fiscaliza essas medidas. E nós, quando essas pessoas são fiscalizadas e são apanhadas em flagrante delito, devem ser punidas pela lei. Estão a ser punidas. Sim, deve ser punida. Nós também estamos de acordo com essas medidas que devem ser feitas. E do outro lado, a questão falamos também da questão das paragens, não é? Como é que é? Mudança de faixa de rodagem. O que acontece? É um problema enorme. Em Luanda não tem paragem de táxi específica. Os taxistas chegam no meio da faixa, ele para. O caminhão está com 2 condutores de 20, pesado. Ele automaticamente vai estar na faixa rápida ou na faixa lenta, onde o taxista está sempre a entrar, sair. Então é necessário que nós chamamos também muitas das vezes a questão a direção da mobilidade, porque cria-se parque de estacionamento fora das estradas, porque viabiliza o processo do camionista que estava pesado. Porque o taxista é daquela pessoa que entrou, saiu, o caminho já tem um destino. Okay. Repara que temos aqui na curva do Benfica, muitas das vezes já intervimos a situação da polícia. A polícia, às vezes, está a fazer mesmo 100% do trabalho, também não faz, porque controla o taxista, está mal parado, o outro taxista está mal parado, está a controlar o camionista que está a fazer a passagem, porque o camionista não vai estar parado ali, uma vez que outra faixa de rodagem está em movimento. Ele tem que fazer a passagem, a mudança de faixa e seguir com o seu percurso. Mas às vezes, muitas das vezes, isso acontece com o senhor agente lá também, a ver esse processo, mandar parar e aproveitar esse. Dizia, faz parte do nosso trabalho cumprir o tempo, por isso mesmo temos de avançar. 30 segundos para conclusões. Começo por ser Superintendente Bombeiro Wilson Batista. Recomendações, conselhos? Exato. O tema é bastante atual, temos que continuar a bater nesta tecla e está claro que os órgãos interligados conseguirão alcançar melhores objetivos em relação a esta problemática da sinistralidade rodoviária. E nós, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, continuaremos a fazer a nossa parte no sentido de garantir que todo cidadão que seja vítima de sinistralidade rodoviária mereça um pronto atendimento e, assim, aumentar a probabilidade de sobrevivência nestes casos. Por outro lado, é sempre bom prevenir, não é, do que remediar. Tudo aquilo que foi aqui dito, a questão dos meios técnicos, a questão, portanto, da condução consciente e também defensiva, se for devidamente aplicado, certamente cada um estará a fazer a sua parte e veremos isto reduzido. Isso só vai acontecer se os serviços de proteção civil e bombeiros tiverem meios, não é? Porque o acidente que aconteceu há dias na Serra da Leva mostrou uma vez mais que faltou meios aos bombeiros. O que aconteceu? Faltou meios, como se pode ver, mas o trabalho foi feito. Aliás, o número de vítimas resultante daquele acidente não esteve diretamente associado à exiguidade ou não de meios. Foi diretamente do impacto do acidente, que a maior parte das vezes, diga-se de passagem, as vítimas têm morte imediata, tudo por conta do excesso de velocidade. Quanto maior for a velocidade, o impacto será maior. Superintendente-chefe Fidel Filipe, conclusões? A conclusão é, mais uma vez, chamar a atenção à sociedade. Enquanto a Covid, o conselho é fique em casa. Para os acidentes rodoviários, mesmo estando em casa, você pode ser vítima de acidentes rodoviários. Estando em sua casa, pode ser vítima. Logo, estamos aqui perante um problema que cada um tem que se perguntar: o que é que eu estou a fazer para inverter este quadro negro da cidade rodoviária? Cada um deve dizer assim: o que é que eu estou a fazer? O que é que eu devo fazer? Daí é que chamar a atenção que cada um deve fazer e fazer bem a sua parte. No que toca a nós, Polícia Nacional, particularmente a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, estamos a cada vez mais a incrementar as medidas de fiscalização e as medidas punitivas. Os outros nossos colaboradores devem também fazer bem a sua parte, porque senão não chegamos lá, não vamos reduzir drasticamente os acidentes. Jordan Coelho?
que todos nós nos engajemos visando a diminuição da sinistralidade rodoviária, que se implementa a cadeira de introdução à educação rodoviária a todas as escolas do país, que exija-se que os instrutores tenham formação pedagógica para serem instrutor, aqui a componente técnica, que efetivamente se continue a conscientizar a sociedade que a situação é de interesse nacional e que o Estado que encabeça esse processo engaje os governos provinciais para que possamos ter resultados. E mais, que os nossos serviços de alfândegas não permitam, em conjugação com os outros entes, que do ponto de vista técnico entrem peças sem qualidade que colocam em perigo a vida dos cidadãos. Sabino. Do jeito da conclusão, na verdade é um trabalho conjuntural. Nós, a Associação dos Caminhões de Angola, a DTSR, somos um órgão muito inseparável, temos que andar mesmo junto no processo de consciencializar os próprios condutores. Nós vamos passando informações e a polícia fiscalizadora vai fiscalizar dando mesmo doses mais pesadas, no sentido de aqueles homens que sempre olham nessas mal práticas, então sejam desencorajados nessas práticas, porque tem muito ligado ao homem, porque o homem, no final de tudo, é o item mais principal de tudo. Porque se o caminhão não trava, o homem que sabe. Se o caminhão tem excesso de lotação, o homem que sabe. Se está a rodar de uma forma insensível, o homem que sabe. E ali isso nos chama a atenção que o homem é o item principal. Olhar sempre para o capital humano para que podemos, de facto, reduzir, não é, aquilo que é a sinistralidade rodoviária. Senhores, muito obrigado pelas vossas presenças. Queremos contar convosco em próximas oportunidades. A você que esteve a acompanhar-nos, também queremos agradecer e recomendar que tenha muito cuidado na condução. Estamos a falar de que os acidentes de viação constituem a segunda maior causa de morte em Angola, só perdem para a malária. Isto é realmente preocupante, daí o alerta diário para que se observem todos os cuidados na condução e manter sempre uma condução defensiva. Boa noite, voltamos na próxima segunda-feira.